Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito espiritual que é, olha, muito profundo, tirado lá do antigo texto de 2 Pedro. Usando uma metáfora visual bem poderosa, vamos descobrir como tudo que a gente precisa para uma vida de verdade já foi entregue. E tudo começa bem aqui com esse versículo que é a base de tudo. Perceba, Pedro não está colocando uma meta para a gente alcançar. Ele está declarando algo que já foi recebido. Essa é a fundação de toda a estrutura que a gente vai explorar agora. A grande chave está na palavra grega original para nos deu, que é dedoreimenes. Sabe o que ela significa? Uma ação que foi completada lá no passado, mas que os resultados continuam vindo até hoje. Em outras palavras, a obra já está consumada. Tudo o que a gente precisa já foi depositado na nossa conta espiritual. Para a gente entender isso bem, nosso caminho vai ser o seguinte. Vamos olhar para a barra vertical, que é a vida, depois a barra horizontal, a piedade, vamos ver os perigos de quando isso sai do equilíbrio e, por fim, a estrutura de descanso que essa simetria perfeita nos oferece. Ok, vamos começar a montar essa imagem. O primeiro elemento da nossa metáfora é a barra vertical. Ela representa a vida. Mas que tipo de vida é essa, afinal? Então, o termo grego que aparece aqui é zoe. Isso é muito importante. Não estamos falando da nossa vida biológica, o nosso bios, mas da própria vida de Deus. É a vida da ressurreição, sabe? Aquela natureza divina que foi plantada no nosso espírito no momento em que nascemos de novo. Essa dimensão vertical, então, tem tudo a ver com a nossa identidade por dentro, nosso relacionamento direto com o divino. É a nossa conexão com a fonte, como um cordão umbilical espiritual. É aqui que se cumpre o amar a Deus. É onde está a nossa justificação, a nossa posição. Certo, agora vamos para o segundo elemento e ver como uma coisa se encaixa na outra, a barra horizontal, que vai representar a piedade. A palavra grega aqui é eusebeia. E o que é bem interessante sobre ela é que não se trata só de um sentimento de reverência, algo interno, não. É uma piedade prática, uma reverência que vira ação, que se manifesta no dia a dia. É a vida interior, a zoe, se expressando para fora. Então, essa dimensão horizontal fala das nossas ações, dos nossos relacionamentos com as pessoas, é a vida que a gente não vê, a zoe se tornando visível. É a graça que a gente recebe na vertical, de Deus, fluindo na horizontal para os outros através de nós. E aí vem a pergunta, né? O que acontece quando essa simetria perfeita se quebra? O material de origem nos dá duas imagens muito, mas muito fortes para a gente entender esse desequilíbrio. E olha que fascinante como isso visualiza os dois extremos. De um lado a gente tem o obelisco. Ele representa uma religião só vertical. É ter toda a doutrina, mas sem amor. É um conhecimento que só incha, uma fé que não produz nada. Do outro lado, a cruz caída. Ela representa aquele esforço todo horizontal, mas sem a base vertical. São boas obras, claro, mas que vêm da nossa própria força, e isso leva direto para o esgotamento, para a justiça própria. A solução para esses perigos não está no nosso esforço para tentar achar um equilíbrio, mas sim em entender qual é a ordem divina correta das coisas. E o ponto crucial é exatamente este: não dá para colocar a carroça na frente dos bois, ou, nesse caso, do cavalo. A vida, a zoe, é recebida primeiro. A piedade, a eusebeia, é a expressão natural, quase inevitável, que vem como resultado disso. E esta frase ilustra o princípio de forma brilhante. As nossas ações foram feitas para ser o fruto daquilo que a gente já recebeu, e não o meio para a gente tentar obter alguma coisa. O comportamento correto nasce da crença correta. E tudo isso nos leva para a conclusão final, que talvez seja a ideia mais profunda e transformadora de todo esse conceito. A fonte deixa muito claro, essa não é uma estrutura que nós temos que lutar para construir. Pelo contrário, é uma estrutura de descanso na qual somos convidados a morar. A cruz já foi erguida. O nosso chamado é para morrer para o orgulho do obelisco, para o esforço da cruz caída e simplesmente descansar na obra que já está pronta. Em essência, a ideia é a seguinte: quando o nosso foco está em receber a vida e o amor divinos, ou seja, na barra vertical, o nosso amor pelos outros se torna um transbordamento natural, sem esforço, daquilo que a gente recebeu. O próprio Deus se encarrega de estender a barra horizontal através de nós. E assim a gente encerra com essa pergunta para ficar na nossa reflexão.
E se a jornada espiritual não for sobre o nosso esforço para construir algo, mas sim sobre aprender a descansar em algo que já está perfeitamente completo?